Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso treinamento SOS Alzheimer. Hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos super importantes. Primeiro, o conflito emocional que geralmente a cuidadora enfrenta quando o idoso familiar dela ou dele é diagnosticado com a doença de Alzheimer. E o segundo, quais são as habilidades que essa pessoa precisa desenvolver ao longo do processo de cuidado para que ela, enquanto cuidadora ou enquanto cuidador, tenha mais qualidade de vida, se estresse menos, já que o estresse é um dos fatores que acaba ocorrendo ao longo do processo de cuidado por conta de falta de informação e por não saber quais são as habilidades que essa pessoa precisa desenvolver. E também, justamente, nós vamos conversar sobre essas habilidades. Quais são as habilidades importantes para essa cuidadora, para esse cuidador, que ele precisa aprender ao longo desse processo de cuidado para cuidar melhor do idoso e para que esse processo seja muito mais tranquilo, tá bom? Então, nós já vamos iniciar falando então sobre o conflito emocional que a cuidadora geralmente enfrenta nesse início. Qual é esse conflito emocional? Geralmente esse familiar, ele começa a se sentir culpado quando o idoso é diagnosticado. Por quê? Porque quando ele está diante do profissional médico e o profissional faz as investigações, as perguntas, e aí chega à conclusão de que esse idoso tem a doença de Alzheimer, o familiar ele começa a resgatar informações anteriores, ele começa a se lembrar de situações que ocorreram nos últimos anos e ele observa que esse idoso já estava apresentando sinais da doença e que ele não conseguiu observar. Então, muitas vezes ele se sente culpado, mas o que você, familiar, precisa entender é que se você não suspeitou antes, é porque você não tinha condições de suspeitar, você não tinha conhecimentos para tal. E não só você não deveria saber antes sobre a doença de Alzheimer. O que a sociedade, o que o Estado, o que os governos deveriam fazer é divulgar mais informações a respeito da doença, mas isso não acontece. Então, se você não conseguiu suspeitar, é porque você não tinha informações. E não só você, muitas vezes o próprio profissional médico, ele tem dificuldades para diagnosticar a doença, outros profissionais de saúde também. Então, muitas vezes, quando você visita um pronto-socorro, quando o idoso fica internado no hospital, é possível você perceber a dificuldade que os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, os psicólogos e outros profissionais de saúde têm para lidar com quem tem a doença de Alzheimer, justamente porque não entende sobre a doença. Imagina você enquanto leigo, tá? Então você jamais deve se sentir culpado. Você precisa entender que a falta de informações, a ausência de informações sobre a doença de Alzheimer é geral em nossa sociedade. Então, se você for conversar com um vizinho, com um familiar, você vai ver que pouquíssimas pessoas têm domínio sobre a doença. Dentro do campo da saúde, dos profissionais de saúde, isso também ocorre. Poucos têm domínio sobre a doença de Alzheimer. Então, você não tinha que saber. Isso é algo que você precisa tranquilizar o seu coração, tá? Já que justamente a maioria das pessoas não tem informação sobre a doença. Um outro fato que você, familiar, você, cuidador, precisa levar em consideração é que muitas vezes o fato de você estar atarefado, você ser mãe, você ser esposa, você acumular um conjunto de informações, um conjunto de tarefas, não seria possível que você estivesse observando detalhes, justamente detalhes nas atitudes, nas falas do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu esposo. Porque acumulando um conjunto de funções, a gente acaba perdendo a atenção, e isso é normal. Então, não se culpe, porque provavelmente você também era uma pessoa muito ocupada. É uma outra situação que acaba fazendo com que o familiar não consiga suspeitar da doença, é justamente a pouca convivência. Então, às vezes, você já tinha ou tem o seu núcleo familiar, você casou-se, você tem seus filhos, você tem uma outra vida e você não convive tanto ou não convivia tanto com esse familiar. Então, é óbvio que é normal que você não tivesse as possibilidades, não tivesse subsídios para você construir, então, uma suspeita acerca do desenvolvimento de algum tipo de doença. Nesse caso, a doença de Alzheimer. Então, a ausência de convivência ou a convivência menor, justamente pelo processo natural, que é a gente sair do nosso núcleo familiar e formar outros núcleos,
faz com que a gente não tenha possibilidades, então, de desconfiar da doença. É uma outra situação que muitas vezes o próprio idoso, à medida que ele vai perdendo a memória, ele vai construindo instrumentos para lidar com aquilo. Então ele começa a anotar, como ele se esquece muito das coisas, ele coloca uma anotação na geladeira, ele começa a utilizar agendas, utilizar diários. Com isso ele vai levando a vida dele normalmente por um grande período de tempo. Isso faz com que você, familiar, não desconfie, porque ele continua sendo funcional, ele continua levando a vida dele, ele continua tendo, como que eu posso dizer, as habilidades, a capacidade de lidar com o dia a dia, ainda que ele esteja na fase inicial da doença. Então, portanto, você precisa ficar tranquilo, acalmar o seu coração, porque existem vários motivos aí, várias situações que podem ter interferido no fato de você não ter conseguido suspeitar da doença de Alzheimer. Então, o primeiro passo é você acalmar o seu coração, esquecer o que passou e pensar daqui em diante. O que é possível você fazer para cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu familiar, desse momento em diante. Agora que você já conhece esse diagnóstico, agora que você está realizando esse curso, que você está buscando informações sobre a doença, o que você pode fazer. E o passado é passado. O passado passou, o que não pôde ser feito, não foi feito porque não se tinha condições de se fazer diferente. Então, daqui para frente, o que você vai fazer? Então, é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quais são as habilidades que você, enquanto cuidador, precisa desenvolver? E isso é muito importante para o profissional também, orientar o cuidador, conseguir passar para o cuidador justamente essas informações, de que ele não tinha condições de fazer diferente e quais são as habilidades que ele precisa desenvolver daqui para frente. Porque uma vez que você desconhece quais são essas habilidades, você não vai desenvolver e, portanto, o processo de cuidado vai ser muito mais cansativo, muito mais estressante. Então, a primeira habilidade que o cuidador precisa desenvolver é a empatia. A empatia é o quê? É você, cuidador, entender que você precisa olhar para esse idoso a partir do próprio olhar do idoso. O que o idoso está sentindo em determinados momentos? Quais são as sensações dele? E justamente ao longo desse curso nós vamos falar sobre isso também. O que o idoso sente na fase inicial, o que ele sente na fase intermediária, o que ele sente na fase avançada, o que provavelmente ele sente, na verdade, para que você consiga se colocar no lugar dele. O que ele sente, o que ele gostaria que fosse feito e não você. Porque muitas vezes esse idoso, à medida que a doença vai avançando, ele vai ter dificuldades para se expressar. Então é importante que você relembre a história dele e que você se coloque no lugar dele, não no seu. O que eu sentiria diante dessa situação? Não. Conhecendo a história do idoso, o que ele sentiria e o que eu posso fazer por ele. Quais seriam os desejos dele nessa situação? Então, empatia é isso. É você se colocar no lugar dessa pessoa, imaginar o que ele está sentindo, você agir de acordo com o que essa pessoa provavelmente está sentindo diante dessas situações. Então, a empatia, ela é uma habilidade super importante que você precisa construir ao longo do processo de cuidado. É uma outra habilidade muito importante, é a paciência. A paciência, a gente não nasce com paciência. A gente constrói ao longo do caminho. Então, o primeiro ponto é você saber que todas as atitudes que o idoso está apresentando não são culpa dele. O idoso que sofre com a doença de Alzheimer, ele tem uma mudança de percepções. As percepções dele vão estar confusas e isso não é culpa dele. Por conta dessas percepções confusas, alteradas, muitas vezes ele vai ter atitudes que você não esperava. E você não pode julgar o idoso por isso, porque esse tipo de atitude, esse tipo de posicionamento, ele é causado pela doença. A doença que altera as percepções e por isso ele vai ter determinadas atitudes. Então, o primeiro ponto não é a culpa dele. Uma vez que você entende que não é a culpa dele, você vai precisar exercitar a sua paciência. Por quê? O idoso, ao longo da doença, muitas vezes ele vai se sentir confuso, ele vai se sentir seguro, ele vai se sentir ameaçado, porque ele se sente ameaçado, ele vai sentir medo e ele não vai conseguir muitas vezes expressar isso de uma forma adequada. E aí o que vai acontecer? Ele não vai ter a capacidade de julgar as situações da melhor forma possível. Ele vai começar a repetir muito informações e isso muitas vezes vai te estressar. Ele vai repetir frases, ele vai repetir histórias, ele vai se tornar uma pessoa muito agressiva justamente por conta da desconfiança, lembre-se, ele não tem mais capacidade de julgar normalmente.
Então, muitas vezes ele vai imaginar que você roubou alguma coisa dele, ou que alguma outra pessoa roubou, que alguém está escondendo as coisas, está escondendo informações. Isso vai fazer com que ele fique agressivo. A agressividade pode vir muitas vezes também por conta de algum desconforto com alguma pessoa, com barulho, com iluminação que não esteja adequada, ou porque ele está sentindo fome, ou porque ele está urinado ou defecou, e ele não sabe expressar isso. Então, muitas vezes ele vai se tornar agressivo, vai se tornar desconfiado, vai ficar com medo das pessoas. E você vai precisar exercitar a paciência aos poucos. Nós também vamos continuar conversando sobre isso no curso. Uma outra habilidade que você precisa desenvolver é a atenção, tá? Muitas vezes a gente, com a vida corrida, a gente perde a atenção com as pessoas, a gente não observa o olhar, a gente não observa o comportamento. E para cuidar de alguém que tem a doença de Alzheimer, isso é uma chave muito importante, tá? Porque uma vez que essa pessoa não consegue se expressar bem, se ela está sentindo calor, está sentindo frio, se ela precisa ser trocada, se ela quer ir ao banheiro, se tem muito barulho no ambiente, ela não vai conseguir falar isso para você. Então é muito importante que você observe a linguagem não verbal, que você olhe sempre nos olhos dessa pessoa, que você observe bastante o comportamento dela diante das situações. Se esse idoso está se tornando agressivo, o que está acontecendo no ambiente? Quais são as mudanças no ambiente que estão causando isso? Então, esse é apenas um exemplo. E ao longo de todo o curso, quando a gente for falar de situações como a dificuldade para tomar banho, o desejo do idoso ir embora para casa, quando ele já está dentro de casa, a gente vai observar que a atenção é super importante. Então, observar a linguagem não verbal, ou seja, aquilo para além do que ele fala, o que ele não fala, também é importante. O silêncio dele também é importante. Então, a atenção com o idoso, observar o olhar, observar as atitudes, vai ser super importante para você entender o que ele está sentindo naquele momento, qual é o desconforto, muitas vezes, que ele está sentindo, que vai tornar ele agressivo, que vai tornar ele desconfiado. Uma outra habilidade também, na verdade, é uma ferramenta que você precisa desenvolver, é a distração, tá? A distração, ela é uma boa aliada, ela vai te ajudar muito a tirar o foco do idoso de determinadas situações. Então, você vai observar que o idoso, na verdade, ele tem perda de foco, ele se distrai facilmente. Isso, em determinados momentos, pode ser um fator que vai te causar o estresse, mas você pode utilizar a distração a seu favor. Então, muitas vezes, quando o idoso quer ir embora, ou quando ele não quer fazer determinadas coisas por medo, você pode distrair o idoso, você pode desfocar ele facilmente. Então, muitas vezes, ele quer ir embora. Eu vou ensinar para vocês, a gente tem um vídeo específico sobre isso. Você vai aprender como tirar o foco dele disso, colocar o foco dele em outra coisa e ele rapidamente, ele vai mudar o foco. Então, distrair é super importante, tá? Muitas vezes o idoso fica teimoso porque ele quer fazer uma coisa repetidamente, quer continuar fazendo aquilo durante um longo tempo e você vai conseguir tirar o foco chamando a atenção dele para uma coisa. Então, aprender a utilizar a distração também vai ser super importante para você que é cuidador. Um outro ponto é que você vai ter que aprender a utilizar a criatividade, tá? Então, a gente vai aprender sobre várias situações, como vocês já leram na apostila, provavelmente já leram a apostila, o e-book, Doença de Alzheimer 105 Perguntas e Respostas. Todas as situações que estão ali no e-book nós vamos tratar, vamos conversar aqui também nos vídeos. E você vai perceber que a gente vai falar sobre várias delas. Mas existem situações que não estão no e-book e você vai precisar aprender a lidar com a criatividade, porque as pessoas, elas são indivíduos, elas têm suas particularidades, então não existe um manual que tenha descrito 100% todas as situações que você vai ter que lidar no cotidiano, tá? Porque cada idoso tem a sua história, cada idoso pode apresentar situações inusitadas e não existe uma receita de bolo 100%. Então, por isso que todas as habilidades que eu estou falando para vocês, vocês precisam desenvolver, porque vão acontecer particularidades que só você naquele momento vai poder lidar da melhor forma possível, levando em consideração a história do idoso. Então, utilizar a criatividade, utilizar todo o conhecimento que você tem a respeito da vida do idoso pregressa, da história do idoso, vai te ajudar a ser criativo em determinadas situações do dia a dia, para as quais não temos respostas exatas, respostas prontas, tá? Então, desenvolver a criatividade também vai ser super importante para você.
Um outro ponto que você precisa desenvolver, tanto você que é cuidador familiar, quanto você que é profissional, você que é cuidador, que é contratado para cuidar desse idoso, é um cuidador formal, é desenvolver o amor por essa pessoa. Eu sempre falo para quem me acompanha, não é possível você cuidar de um idoso que tem a doença de Alzheimer só com técnica. É preciso amor, porque o que mais essa pessoa sente é insegurança, é confusão, então ela precisa de conforto, ela precisa olhar para você e sentir que você tem amor por ela. Então não adianta você ter só técnica, você precisa ter carinho, você precisa mostrar para esse idoso com o seu olhar o quanto que você ama, o quanto que você tem carinho por ele, o quanto que ele é uma pessoa especial, porque vai chegar no ponto que ele não vai te reconhecer, você que é familiar, ele não vai te reconhecer, ele vai esquecer desse profissional, ele vai esquecer seu nome, ele vai esquecer quem você é, mas o amor ele vai conseguir captar, mesmo que ele não esteja falando, mesmo que você nem fale muita coisa para ele, mas a sua linguagem não verbal você vai conseguir passar esse amor. E é justamente o que esse idoso precisa, que é sentir o carinho, sentir o amor, se sentir seguro, sentir que ele é importante para você. Então, desenvolver a afetividade, desenvolver o toque, desenvolver o carinho, desenvolver um olhar amoroso para esse idoso é algo que é super importante. E tem um outro ponto também. Chega em determinado ponto da doença que você que é cuidador, o que vai te dar forças é justamente o amor que você sente. Uma vez que essa pessoa não te reconhece mais, uma vez que à medida que a doença avança, a situação vai ficando mais complicada, você que é cuidador, que é cuidadora, vai ficando mais cansado ou mais cansada, o que vai te segurar é o amor. Então, abrir o seu coração para a afetividade também é super importante. O penúltimo ponto que eu quero conversar com você hoje é sobre a questão da memória afetiva. Como eu já citei aqui em alguns momentos nesse vídeo, vai chegar em determinado momento que essa pessoa não vai lembrar de você. Vai chegar em determinado momento que ela não vai te reconhecer. Acontece especialmente na fase inicial da doença de Alzheimer, que esse idoso ele desconfia, ele não sabe onde ele coloca as coisas, então ele coloca a culpa em você, ele não consegue administrar os bens dele, os bens financeiros, muitas vezes ele dá o dinheiro para alguém ou ele esconde o dinheiro, ele vai imaginar que você roubou. Então, nesses momentos é muito importante você resgatar a sua memória afetiva, ou seja, quem é esse idoso para você? Quem foi esse idoso? O que ele já fez por você? Ou simplesmente o que ele é, né? O seu pai, a sua mãe, seu avô, seu esposo, a sua esposa. Qual a importância dessa pessoa para você? Você saber quem é esse idoso é mais importante do que ele saber quem é você. Porque justamente ele não vai saber. Então ele não vai ter um reconhecimento. Não adianta você cuidar desse idoso querendo um reconhecimento, querendo algo em troca. Porque ele não vai conseguir te dar, ele vai esquecer de você. Então você tem que cuidar por amor e você lembrar quem é esse idoso. Porque ele não sabe quem é você, vai chegar um ponto que ele não vai saber quem é você. Mas você sabe quem é esse idoso. E eu digo até para você que cuida, mas que muitas vezes essa pessoa, seu pai ou sua mãe, não cuidou de você, não foi uma pessoa amorosa, mas talvez se você conseguir resgatar o que essa pessoa passou, já vai te ajudar, porque muitas vezes essa pessoa não conseguiu te dar amor, não conseguiu te dar carinho porque ela também não teve. Ou às vezes ela não conseguiu te dar da forma que você gostaria que ela desse. A gente só consegue dar o que a gente tem. Então muitas vezes esse idoso ele não conseguiu te dar porque ele não tinha. Quando a gente não tem amor, a gente não consegue compartilhar amor. Então às vezes você conhecer a história desse pai, né, do seu pai, da sua mãe, é importante nesse momento. Talvez você não conheça até agora. E às vezes muitas vezes você julga esse idoso. Volte, resgate a história dessa pessoa. Talvez isso vai te ajudar a lidar melhor. E fazer esse resgate de memória afetiva, tanto que o idoso passou, quanto é o que o idoso talvez te deu muito amor, talvez te deu muito carinho. Nesse momento você não tenha mais paciência. Justamente porque ele não consegue reconhecer o que você faz por ele. Então acalme o seu coração, resgate quem é essa pessoa para você e cuide dele por conta dessa memória afetiva, pela importância que essa pessoa tem para você e não essa capacidade de reconhecimento que muitas vezes esse idoso não vai ter mais, tá bom? E por último, outro ponto, é preciso você refletir, não tem como você correr, a capacidade, você precisa desenvolver a habilidade, a capacidade de refletir sobre a morte, de refletir sobre a finitude da vida, porque essa doença é uma doença que,
Se ela for diagnosticada em fase inicial, como a gente já conversou no início dos vídeos, há possibilidade de reversão. Hoje a gente tem o protocolo RECODE. É possível você buscar profissionais que trabalhem com esse protocolo e é possível, então, haver a reversão da doença de Alzheimer. É um processo longo, mas é possível. Agora, se esse idoso já está na fase intermediária para avançada, nós ainda não temos efetividade, pelo menos não temos estudos que comprovem que o protocolo RECODE ou outro protocolo consiga fazer essa reversão. Os estudos ainda estão em andamento. Então, o que a gente tem hoje? Se esse idoso ele está na fase intermediária para avançada, fase final, não tem como você não lidar com a progressão da doença, não tem como você fingir que não está vendo que esse idoso, que essa doença está progredindo. E ainda que essa pessoa não tivesse a doença de Alzheimer, não existe remédio para a morte. A morte ela é inevitável para mim, ela é inevitável para você, ela é inevitável para esse idoso. Então é preciso que você abra o seu coração, porque você vai assistir a progressão. Você negar, você não falar, você esconder seus sentimentos não vai te ajudar. Não vai mesmo. A melhor forma de você lidar com a morte é você falar sobre a morte. Primeiro, você vai precisar organizar um conjunto de questões burocráticas. Uma vez que você não organiza, quando você estiver diante da morte, a situação vai ser muito mais complicada. Então você precisa refletir se você quer que esse idoso, os últimos dias de vida dele sejam dentro de casa, você vai precisar ter todo um aparato tecnológico na sua casa para lidar com isso. Ou se esse idoso vai preferir estar no hospital, você vai precisar se organizar muitas vezes, até financeiramente, para pagar um cuidador que esteja lá com você, que divida uma carga horária com você no hospital. Você vai precisar lidar com questão de bens, com questão de partilha de bens. Você vai precisar lidar com a questão da interdição desse idoso. Você vai precisar lidar com a questão de pendências, o que esse idoso precisa, o que ele pediu, que pessoas ele precisa perdoar, que pessoas precisam perdoar esse idoso. O que você precisa falar para esse idoso, talvez você precise perdoar, talvez esse idoso precisa te perdoar, ou talvez ele não tenha mais condições de falar sobre isso, mas você precisa conversar com ele, ainda que talvez ele nem entenda o que você está falando. Então, lidar com a morte é algo que não tem como você fugir. Então, você precisa refletir. A gente vai ter um módulo, a gente vai ter aulas nesse curso, eu acho que 1 ou 2 aulas, onde justamente nós vamos conversar sobre a morte. Quais são as melhores estratégias, qual é a melhor forma de você lidar com a morte. E é possível sim você se preparar para lidar melhor com a dor. Você vai sentir a dor da partida? Vai. Mas uma vez que você se organiza para isso, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista emocional, você resolve todas as pendências que você tem para com esse idoso, você vai conseguir lidar muito melhor. Por quê? Porque quando esse idoso ele falecer, você não vai ter pendências com ele emocionais, especialmente. Então, você vai lidar com a dor da saudade, mas não vai lidar com a dor da culpa. Então, é preciso você desenvolver também essa habilidade, tá bom? Mas, ao longo do curso, nós vamos conversar sobre esse assunto mais uma vez. Então, hoje, o que eu quero voltar para você, um resumo dessa aula, é que você entenda, você não é culpado, você não foi culpado pela doença, assim como você não é culpado por não ter percebido os sinais, tá bom? Os profissionais de saúde não têm informações, a maioria não conhece, desconhece a doença de Alzheimer, não sabe lidar, não sabe reconhecer os sinais iniciais e justamente não é você, familiar, que teria que saber sobre a doença de Alzheimer. Não, você está buscando informações hoje e eu quero te dar os parabéns por isso, por você estar aqui aprendendo. Você que é profissional também, você que não conhecia, que tinha poucas informações e que está aqui, você também está de parabéns. Porque a partir de hoje você vai poder orientar outros familiares, você vai conseguir perceber esses sinais iniciais e orientar então as pessoas que você atende, tá bom? E mais, você hoje aprendeu quais são as habilidades também que esse cuidador precisa desenvolver, você vai poder orientar esse cuidador e você que é cuidador também, a partir de agora já sabe o que vai ser necessário você desenvolver para cuidar melhor desse idoso, tá bom? Então eu quero agradecer mais uma vez a você por ter assistido esse vídeo, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários no nosso canal de comunicação e continue, não desista desse curso, tem muita coisa para você aprender, eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais ao longo desse processo de cuidado, tá bom? Forte abraço para você então e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!